Jesus a todos, meus irmãos. Hoje eu trouxe uma palavra que está no livro de João, no capítulo 8. Vamos ler do verso 1 ao verso 11, tá? Deixa eu abrir aqui a Bíblia, que eu tenho essa mania de não deixar tudo pronto. Encontrei aqui o livro de João, do capítulo 8, do verso 1 ao verso 11. Então, escutem. Eu tenho duas Bíblias. Em uma delas está escrita assim: uma adúltera encontra a luz. E tenho essa daqui, que é mais fácil, que todo mundo lê e consegue acompanhar, né, certinho. Nessa Bíblia aqui que eu vou ler, está escrita assim: há uma mulher adúltera. Então vamos lá? Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo que vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizem? Perguntaram a Jesus, né? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire uma pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um a um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Tá vendo? Aí aqui eu escrevi um resuminho, tá? Eu vou ler para vocês e eu espero que vocês compreendam. Eu não tô aqui para atacar ninguém, para ajudar ninguém. É só uma pregaçãozinha, tá? Até porque eu não sou pregadora ainda, mas pretendo, em nome de Jesus. Jesus é quem sabe se vai me capacitar ou não. Deus é quem sabe, né? Então vamos lá. Vivemos em um mundo em que paramos para apontar os defeitos do próximo. Travamos guerras contra os nossos irmãos na fé. Nos deparamos com um mundo em que muito se alegra com as tristezas alheias. Tentamos nos mostrar superior, ser melhor que o outro. Estamos sempre tentando impor sobre o outro a nossa verdade, os nossos costumes, e acabamos esquecendo do que realmente importa, que é a verdadeira luta em que o cristão está inserido. Porém, não se dá conta do quão importante é vencê-los. E a primeira luta, e mais importante, é a guerra contra a nossa carne e espírito. Pense numa guerra
que é travada, que é importante, é vencer a carne. Depois, a outra guerra. Depois contra as forças espirituais do mal, ou seja, contra o diabo e seus anjos caídos. E a luta contra o mundo com seus padrões contrários a Deus, que vão sempre impor as suas aflições aos justos. Quando os escribas ou escrivão, aqueles que na antiguidade dominava a escrita e usava para a mando do regente, redigir as normas do povo daquela região ou de uma determinada religião. Esses são os escribas. E os fariseus, que eram um grupo de líderes entre os judeus ao tempo do Novo Testamento, conhecidos por sua oposição a Jesus. Trouxeram até ele uma mulher pega em flagrante de ato adultério. Do adultério, né? Eles esperavam algo da parte de Jesus, algum julgamento para tê-lo com o que acusá-lo. Todavia os fariseus e escribas questionam Jesus, pois segundo a lei de Moisés, toda e qualquer mulher que for apanhada ou pega em adultério devia ser morta por apedrejamento. Porém Jesus estava inclinado, escrevendo com o seu dedo no chão, e assim continuou, como se não tivesse ouvido. Só que eles não desistiram. Insistiram até que Jesus se levantou e respondendo lhe falou: aquele que dentre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então todos, convencidos pela própria consciência, pois também pecavam, fizeram uma análise de si, pararam para se analisar, para olhar para si mesma, que é o que devemos fazer. Antes de apontar o dedo pro irmão, aquele irmão, aquela irmã, que faz assim, 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 ainda diz que é crente. Não estamos aqui para julgar ninguém. O papel de juiz é de Deus, não nosso. Então, depois que fizeram análise de si, foram saindo, um por um, até que não sobrasse um sequer, porque naquele momento todos eram pecadores, todos nós somos pecadores, somos pequenos, humanos, somos falhos, erramos a todo instante. Não sobrou um sequer, além de Jesus e a mulher que fora acusada. Então Jesus indaga e pergunta à mulher, que continuava no mesmo local: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela responde a Jesus: ninguém, Senhor. Então Jesus vai e lhe diz: nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Se Jesus não condenou uma mulher que foi pega no ato, é comprovado, ela foi pega no ato do adultério. Se Jesus não condenou, quem somos nós para condenar pessoas cujos pecados foram perdoados por Deus? Pessoas que não conhecem a palavra de Deus, não têm conhecimento, não servem a Deus. Quem somos nós para estar julgando o pecado dos outros? Somos ninguém. O nosso papel aqui na terra não é julgar, de forma alguma. E ainda, vamos passar um pouquinho mais, né? E ainda no livro de João, e no mesmo capítulo, no versos 15 e 16. No verso 15, escute o que Jesus diz: vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E no verso 16 diz: se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro,
porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Quem enviou Jesus? O Pai, Deus, que são os únicos que podem julgar. Então, né? Pare um pouco, pense. Pare um pouco e pense. Mediante tudo isso, volto a falar que quando paramos para ficar tentando sermos juízes, esquecemos de ir em busca do que realmente importa, que é a nossa salvação, a salvação da nossa alma. Jesus, quando ressuscitado, conforme está escrito lá em Marcos, no capítulo 16, versos 15 e 16, Jesus disse: Ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, o que foi que Jesus, quando ressuscitado, nos pediu, nos ordenou, nos mandou? Irmos e pregar o evangelho. E não sair apontando e buscando desavenças uns para com os outros. Se não podemos estender, escute, isso é o que eu sempre falo. Se não podemos estender as nossas mãos para ajudar a levantar alguém, então que não venhamos estender as nossas mãos e abrir a nossa boca para condená-los. Vamos ao menos tentar entrar e nos manter em santidade, na busca incessante da presença de Deus. E vamos esquecer das coisas que não nos convêm e começarmos a orar uns pelos outros. Até porque a transformação vem do Santo Espírito de Deus. Ela acontece de dentro para fora, não de fora para dentro, tá? Devemos ter e dar testemunhos e exemplos de Deus. Como eu ia dizendo, nós temos que ter e dar testemunhos e exemplos. Como assim? Ter testemunho, ser testemunho, dar testemunhos. Nós temos que ser como espelhos. Nós temos que ser diferentes. Entendeu? Para que quem está no mundo, quem não conhece, quem nunca serviu a Jesus, até mesmo os que estão afastados, os que estão desviados, porque desviado é diferente de afastado. Um desviado, ele não vai para a igreja. Um desviado não quer saber de Deus. Pode até lá no fundo sentir alguma coisa, mas perdeu um pouco da fé, vamos supor assim. Agora, um afastado, ele vai para a igreja. Quando ele faz uma coisa que ele sabe que é errado, ele fica angustiado. E ele vai, ele ora. Desviado, raramente um desviado ora. Um afastado ora, entendeu? Então, nós temos que ser exemplo, nós temos que mostrar que somos totalmente diferentes, entendeu? Para que as outras pessoas vejam em nós o Espírito Santo, a presença de Deus, entendeu? Que vejam em nós a mudança, o que Jesus fez e faz e fará, para que em meio a tudo isso eles venham ter a curiosidade, o desejo de conhecer Jesus. E muitos na igreja, quantos tem dentro da igreja que não oram? Tem muitos afastados dentro da igreja. São aqueles que perderam a fé, não oram, não jejuam. Não faz nada para agradar a Deus. Entendeu? Por quê? Deus ama, Deus ama quem ouve, que obedece os seus mandamentos. As suas escrituras sagradas, porque a Bíblia é uma escritura sagrada, feita, ordenada, guiada.
Ah, Jéssica, e ouve isso, viu? Jéssica, isso aí é um livro qualquer. Um livro qualquer que foi escrita pelas mãos de homens. Foram escritas, sim, pela mão de homens. Homens de Deus. Servos que caminhavam, seguidores de Cristo. Aqueles que andavam, sabe, com Jesus. Que viram de perto o que aconteceu. Foram homens e mulheres que escreveram, né, melhor dizendo, que escreveram a Bíblia segundo a vontade de Deus, guiado pelo Santo Espírito do Senhor. Então não venham pra cá me dizer que a Bíblia é um livro qualquer, que não é. Um livro qualquer baseado em fábula. A Bíblia, ela é escrita do início ao fim, só verdades. Então, verdade é que se alguém parar para ler o Apocalipse, vai ver que tudo que está acontecendo hoje no mundo está escrito. Já tinha escrito, já era escrito, ó, há tempos, né? Então vamos aprender uma coisa. Voltando à pregação, né? Vamos aprender uma coisa, vamos entender essas coisas. Nós temos que nos importar com a nossa salvação e nos importar em ganhar almas para Jesus. Não afastar pessoas da presença de Deus, né? Trazer elas para perto de Jesus. Não afastá-las de Jesus. E mostrar para elas o quão gostoso é parar para ler a Bíblia, ouvir a palavra, ouvir pregação, participar do grupo, louvar, engrandecer o nome de Deus. Porque tudo isso é alimento para o nosso espírito, para a nossa alma. Isso é alimento. Isso nos faz viver, isso dá um avivamento que vocês não têm noção. Então vamos parar de olhar, julgar, porque isso é papel de Deus. Isso é papel de Deus. Não se preocupe com os pecados dos outros, com os erros dos outros. Se o irmão do lado está pregando, se o irmão da esquerda, da direita está pregando, se o da frente, se o de trás está pregando, isso é problema dele. Ele é quem tem que arcar com as consequências deles com Deus. Não comigo, nem com você, nem com ninguém. Quando ele sentir de chegar assim e conversar com o pastor, ele pode sim chegar com o pastor, olha pastor, tá acontecendo isso, eu quero uma orientação, que o pastor me oriente, me ajude em oração, entendeu? Isso é o pastor. Porque o que conversamos com o pastor, fica com quem? Com o pastor. Eu digo a todo mundo, conversar com o pastor é a mesma coisa, eu comparo a conversar com Deus. Porque ninguém mais vai saber além do pastor e Deus. Então vamos, voltar a cabecinha no lugar, parar de julgar, porque isso não é de Deus. Convém a somente Deus julgar. Condenar ou não as pessoas. Vamos parar com isso, tá? Paz do Senhor Jesus. E por aqui eu termino, tá?